10 problemas com a teoria da substituição penal. Na essência, a substituição penal ensina que Deus precisou punir Jesus para poder perdoar os homens. Então, essa teoria ensina que Jesus foi um réu substituto. Ele substituiu o lugar de réu que os homens tinham, seja os homens eleitos ou toda a humanidade. Na essência, essa é a teoria. A teoria ensina que a justiça de Deus, ela não admite que Deus perdoe simplesmente o pecado do homem. Por isso, para que alguém seja poupado nessa história, Jesus precisou ser punido. Eu acredito que essa teoria, mesmo nessa exposição tão simples, já apresenta muitos problemas, dezenas de problemas, mas eu agrupei esses problemas em 10, e eu acredito que esses 10 mostram bem 10 abordagens que expõem o problema da substituição penal. Essa teoria é apenas uma teoria da substituição penal. A substituição penal não é uma doutrina da igreja, não é um dogma, não é uma doutrina em que um cristão precise acreditar, não é o coração do evangelho, é só uma teoria moderna que não foi afirmada pelos pais da igreja, não é afirmada nas escrituras. E é importante que a essência da substituição penal seja bem compreendida. Frequentemente os defensores da substituição penal se deparam com certos textos bíblicos que querem usar para defender a sua doutrina, mas nesse momento eles sempre se esquecem daquilo que a doutrina afirma na essência. E aquilo que ela afirma na essência é que para que Deus pudesse perdoar o homem, Deus precisou punir Jesus, porque a justiça de Deus não admite perdão gratuito. Essa é a essência da doutrina. E é isso que precisa ser mostrado nas Escrituras. Eu não acredito que nenhum texto da Escritura Sagrada ensine isso. Pelo contrário, eu acredito que muitos textos ensinam contra isso. E um primeiro problema que eu vejo na substituição penal é o problema do perdão. Sim, está na essência da doutrina. A doutrina é uma doutrina sobre o perdão, é uma teoria sobre o perdão. E por isso é aí que se encontra o problema mais visível, mais óbvio da substituição penal. Por quê? Porque Deus pede nas Escrituras que nós perdoemos gratuitamente. Ora, como Deus pode pedir que nós perdoemos gratuitamente se Ele, segundo a teoria, não é capaz de perdoar gratuitamente? Como Ele pode exigir que nós façamos algo que Ele próprio não faz? Sendo que continuamente, inclusive no que diz respeito ao perdão, a Escritura nos ensina a sermos imitadores de Deus, a perdoar como Ele perdoa. Como isso pode ser se Deus, segundo a substituição penal, só é capaz de perdoar punindo? E como Ele pode nos exigir de nós que perdoemos sem punir, ou antes de qualquer punição? Esse é um primeiro problema. E por isso, quando nós lemos aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre o modo como Deus perdoa, por exemplo, na parábola do credor incompassivo e em diversos outros textos bíblicos, a Escritura nos mostra que Deus perdoa simplesmente de maneira gratuita. Foi o que aconteceu na parábola do credor incompassivo. Ali você tem a situação onde alguém está devendo a Deus. Claro, ali na parábola é um homem, mas que representa Deus. E alguém está devendo a uma quantia que não é capaz de pagar, mas que seria vendido como escravo por causa dessa dívida. E naquele momento o devedor do começo da parábola pede mais um tempo para pagar a sua dívida, mas por pura compaixão, aquele que era o credor perdoa a dívida por completo e deixa aquele homem e sua família irem em paz. Mas logo em seguida, aquele homem que era o devedor encontra alguém que lhe devia também algo, numa quantia muito menor, e por isso exige que aquele seu devedor pague a dívida por completo, sem compaixão, sem misericórdia. Ele foi perdoado de uma dívida imensa, mas não quer perdoar uma dívida pequena de outra pessoa. Jesus usa essa parábola para nos mostrar como nós devemos perdoar outras pessoas. E o desfecho da parábola é de que aquele homem, que era o credor incompassivo, aquele que não quis perdoar a pequena dívida, teve a sua dívida cobrada de novo. Isso só é possível se aquela dívida não estava paga. Ora, o que é que Jesus nos ensina? Que será conosco da mesma maneira se não perdoarmos os nossos irmãos. Ora,
Isso só é possível se o perdão de Deus for um perdão no qual não há um pagamento de uma dívida. Isso nos ensina muito sobre o perdão divino. Deus nos perdoa de maneira que é realmente gratuita e, no entanto, nós continuamos sendo devedores de Deus. E esse é o segundo problema, é o problema da dívida. Eu acredito que a substituição penal não vê a dívida como deveria ver. Dívida é uma das metáforas para o pecado, é uma das maneiras bíblicas para tratar o pecado. Não é uma maneira como o pecado é tratado, por exemplo, no Antigo Testamento. Nós vemos o pecado ser tratado como dívida no Novo Testamento, porque foi uma metáfora que se tornou comum no judaísmo no período do Segundo Templo, antes do período neotestamentário. Depois que o Antigo Testamento já havia sido escrito, mas antes do Novo Testamento ser escrito. Então foi nesse contexto da língua aramaica que desenvolveu a metáfora do pecado como dívida. E o pecado como dívida, ele associa o pecado a uma relação pecuniária humana, algo que é fácil para nós de entender, fácil de captar, porque uma dívida só pode ser tratada de duas maneiras: ou a dívida ela é paga ou perdoada. Ou você paga a dívida, ou aquela dívida é perdoada. Senão, deve haver uma punição diante daquela dívida. Então, essa situação da dívida, ela é colocada nas Escrituras. E no Pai Nosso, nós aprendemos a dizer: perdoa as nossas dívidas. Ora, se Cristo já pagou as minhas dívidas, se aquilo que a substituição penal ensina é que toda a dívida do pecado já foi paga por Jesus, como eu posso hoje pedir perdão a Deus pelas minhas dívidas? Se eu peço perdão pelas minhas dívidas, é porque elas ainda existem. Portanto, a morte de Cristo não constitui um pagamento de dívida. Na realidade, algumas pessoas se surpreendem com isso, mas não há nenhum texto na Escritura Sagrada, nenhum, que nos ensine que a morte de Cristo foi um pagamento de dívida. Existem vários textos que tratam a morte de Cristo como compra. A Escritura nos ensina que pelo sangue de Cristo nós somos comprados, mas uma compra é uma coisa, o pagamento de uma dívida contraída por um terceiro é outra coisa. E a Escritura não ensina que a morte de Cristo foi o pagamento de uma dívida. Esse é o segundo problema, diretamente ligado ao primeiro problema da dívida. O terceiro problema é o problema do sacrifício. Porque a morte de Cristo é tratada no Novo Testamento realmente como um sacrifício. E os defensores da substituição penal sabem disso e falam da morte de Cristo como um sacrifício. Mas eu acredito que eles só usam a palavra sacrifício e que não tratam realmente como um sacrifício a morte de Cristo. Por quê? Porque se a morte de Cristo ela é um sacrifício, nós precisamos olhar aquilo que o sacrifício significa na Bíblia. E o sacrifício na Bíblia nunca é uma punição. Na Bíblia, sacrificar não é punir, sacrificar é adorar. O sacrifício na Bíblia é um gesto de adoração. Seja quando o sacrifício é um sacrifício de animais, que é o tipo mais comum e que é análogo ao sacrifício de Cristo, seja qualquer outro tipo de sacrifício. Na Bíblia, o sacrifício é um gesto de adoração. Quando o animal morria, o seu sangue era oferecido, aquilo era oferecido em adoração. Somente em alguns casos, o sacrifício e a morte do animal eram oferecidos por pecados, por culpas. O sacrifício, em todo ele, havia uma morte do animal, mas somente alguns tipos de sacrifício eram por pecados. Então a morte do animal não significava que o animal estava sendo punido. A morte do animal acontecia porque o seu sangue era extraído. E o sangue é que era oferecido como vida diante do altar, para expiação e para purificação. Então eu acredito que a substituição penal troca aquilo que é realmente um sacrifício na Bíblia, um gesto de adoração, um gesto de entrega de vida por uma punição. Na Bíblia, os animais não são punidos, jamais a Escritura trata os sacrifícios como punições. E é importante entender que a essência do sacrifício, como ensina o Salmo 51, versículos 16 e 17, especialmente quando comentado pelos pais da igreja,
Esse texto nos ensina que a essência do sacrifício é o sacrifício do coração e que aquele animal que era oferecido era um símbolo desse sacrifício interior, que é a essência do sacrifício de Deus e que foi aquilo que Cristo ofereceu. Ele ofereceu a sua vida por completo. É claro que o sangue de Cristo tem seu próprio propósito, porque a morte de Cristo não é apenas um sacrifício, ela é muito mais do que um sacrifício, mas ela é também um sacrifício. E nas Escrituras, sacrifício é uma coisa, punição é outra. Um quarto problema na substituição penal é o problema do sofrimento. A Escritura nos ensina que nós devemos participar do sofrimento de Cristo. O sofrimento de Cristo não foi um sofrimento substitutivo. Jesus não sofreu para que eu não precise passar por aquilo. Pelo contrário, a Escritura nos ensina que nós somos salvos participando do sacrifício de Jesus. Ou seja, nós sofremos juntamente com Ele. Existe uma participação no sofrimento. E que se nós não participarmos do seu sofrimento, nós não participaremos da sua glória. É por isso que jamais a Escritura diz ou ensina que Cristo levou a nossa cruz. Isso não existe nas Escrituras, que Cristo literalmente levou a nossa cruz. Isso não existe. O que a Escritura nos ensina é que Cristo nos chama a carregar a nossa própria cruz. Ora, isso acontece porque a cruz, ela é individual, mas nós participamos daquilo que Cristo realizou. E nós recebemos aquilo que Ele fez, participando daquilo que Ele realizou. Não é um sofrimento substitutivo, mas é um sofrimento participativo. Um quinto problema na substituição penal é o problema da revelação. Eu acredito que a substituição penal ensina certas coisas sobre o sacrifício de Cristo e sobre a obra de Cristo que estão além daquilo que está revelado. E, por exemplo, uma das coisas que a substituição penal ensina, na sua essência, embora algumas versões da substituição penal fujam dessa linguagem, mas na essência a teoria ensina que a ira de Deus caiu do Pai sobre o Filho. Há vários problemas nisso. Mas um primeiro problema, óbvio, é que a Escritura jamais chega perto. A tradição cristã também jamais chega perto de dizer que Cristo recebeu a ira pelo pecado substitutivamente. Ou seja, que a ira do Pai, que é devida pelos nossos pecados, caiu substitutivamente sobre Jesus. O sexto problema na substituição penal é o problema da ira continuada. Nós vemos ao longo das Escrituras, especialmente, por exemplo, no livro dos Salmos, nós vemos também no livro de Lamentações de Jeremias, que aqueles que foram redimidos por Deus continuam sendo alvo da ira divina. O próprio profeta Malaquias diz isso, que ele foi alvo da ira divina. Salmo 90, versículo 7 diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. O próprio salmista, embora fosse um homem de Deus, era alvo da ira divina. O próprio profeta Miqueias, ele foi alvo da ira divina. E várias vezes os salmos falam sobre o povo de Deus sendo alvo da ira divina. Ora, se ainda existe uma ira divina contra o pecado, depois que o pecado é cometido e depois que Cristo realizou a sua obra, porque a obra de Cristo não foi apenas para aqueles que viveram depois, a obra de Cristo foi também para aqueles que viveram antes, incluindo o salmista. Se isso acontece, é porque Cristo não recebeu substitutivamente a ira de Deus continua existindo. Sétimo problema na teoria da substituição penal é o problema da ressurreição. Esse é um problema conhecido e a Escritura nos ensina em Romanos 4 que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Em vários momentos a Escritura nos mostra que a ressurreição de Cristo é parte da obra da salvação. E eu acredito que a teoria da substituição penal elimina da obra do Redentor, ou não dá espaço na obra do Redentor para a ressurreição.
No máximo, a ressurreição pode ser vista como uma prova de que Cristo realmente era Filho de Deus, ou uma prova de que seu sacrifício foi aceito, ou como uma vindicação desse sacrifício, como uma ratificação de Deus sobre aquilo que Cristo realizou, mas não, a substituição penal não é capaz de dar realmente à ressurreição um papel central, um papel vitorioso na obra da redenção, e por isso a ressurreição é colocada de lado. É claro que a cruz, a crucificação, a morte de Cristo deve ser valorizada. É claro que deve sim, é claro que é central, mas a ressurreição também tem um papel importante, e para que esse papel seja recuperado é preciso tirar de lado a substituição penal. Outro problema na substituição penal é o problema do descompasso. E esse problema, eu acredito que ele tem a ver com o modo como a teoria da substituição penal se desenvolveu. Essa teoria, ela deriva de uma simplificação de uma teoria anterior, a teoria da satisfação de Santo Anselmo. E a teoria da satisfação de Santo Anselmo não trata a morte de Cristo como a punição pelo pecado, mas apenas como o pagamento de uma dívida de honra. O nosso pecado desonra a Deus e Cristo, ele está ali recompensando ou pagando aquilo que o nosso pecado cria de dívida. Cristo não está sendo punido pelo Pai, mas apenas pagando uma dívida. Então, o pecado é tratado ali apenas como dívida e não como punição. A substituição penal às vezes usa as duas linguagens, mas a essência dela é sobre punição. Isso gera um descompasso. Qual é o descompasso? É que Cristo, ele não sofreu a pena pelo pecado. A pena pelo pecado é a morte eterna. A pena pelo pecado é o inferno. A condenação pelo pecado é a separação eterna em relação a Deus. Cristo não sofreu isso. Cristo não recebeu a pena devida pelo pecado. E a pena devida pelo pecado é a ira de Deus eternamente. Ora, se Cristo não recebeu a pena pelo pecado, de que maneira ele sofreu uma punição que paga a nossa dívida? O que isso quer dizer? Nesse momento, para resolver o problema do descompasso, os defensores da teoria da substituição penal apelam para uma equivalência. Embora Cristo não tenha sofrido exatamente a dívida pelo pecado, aquilo que era devido pelo pecado, ele recebeu algo que era equivalente pelo pecado. Ou seja, o sofrimento que Cristo recebeu seria suficiente para pagar a nossa dívida. Ora, nesse momento, embora essa artimanha seja um retrocesso, ela seja um retorno à teoria de Santo Anselmo, ou seja, deixa de se falar realmente como dívida, mas como pagamento de uma equivalência, não a punição literal, mas uma equivalência por aquilo que é devido, ou seja, um retorno à teoria mais antiga. Ainda assim, isso não soluciona o problema, porque nesse momento nós poderíamos perguntar: será que Cristo, tendo o valor infinito que ele tinha, será que ele precisava realmente morrer, sofrer na cruz? Será que um arranhão, um tapa na cara de Cristo, tendo ele valor infinito, já não seria suficiente para redimir a humanidade inteira? Ou seja, é arbitrário escolher a morte de Cristo como sendo aquilo que é necessário para que a dívida seja paga. No fim das contas, a substituição penal não explica por que exatamente esse tipo de dívida, que é diferente da punição que Cristo supostamente recebeu, pode ser pago dessa maneira. Então, existe um descompasso entre uma coisa e outra. Descompasso no sofrimento, entre os sofrimentos que Cristo recebeu e os sofrimentos que seriam devidos pelo pecado humano. O nono problema é o problema da linguagem. Veja, a substituição penal, ela se utiliza de uma linguagem, ela privilegia uma linguagem que é a linguagem que a Escritura não utiliza. A Escritura fala, por exemplo, da morte de Cristo como uma vitória sobre principados e potestades, fala como obediência de Cristo ao Pai, fala como sacrifício, como redenção. Ela trata às vezes como um martírio, como um exemplo, até como recapitulação e como reconciliação. Mas jamais a Escritura Sagrada trata a morte de Cristo como uma punição substitutiva. E nesse momento, no momento em que nós tratamos Cristo como um réu substituto, nós estamos substituindo aquilo que é a linguagem da Escritura. A Escritura tem uma linguagem rica para falar da redenção e nós não precisamos introduzir um conceito estranho, alheio, de um réu substituto para tratar da morte de Jesus. A Escritura não nos ensina que Cristo sofreu a nossa morte.
por exemplo. E o 10º problema é o problema cristológico. O problema cristológico é o seguinte: no momento em que a Escritura trata de Cristo como Filho de Deus, como Deus, nós entendemos a partir da Escritura e a partir da tradição cristã que Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que Ele está no Pai e o Pai está nele, que Ele tem uma comunhão eterna com o Pai. Essa comunhão eterna com o Pai, por ser eterna, ela é inabalável. Ela é impassível. Essa comunhão entre o Pai e o Filho não pode ser jamais abandonada. E o que a substituição penal ensina, nas suas versões mais dominantes, embora isso não seja enfatizado por todos os defensores da substituição penal indiferentemente, mas isso é afirmado pelas versões mais dominantes e é uma consequência da teoria, é que Cristo teria perdido, no momento da sua paixão, a comunhão com o Pai. Ele teria tido uma angústia espiritual, uma separação espiritual em relação ao Pai. E por que isso? Embora a Escritura jamais, em lugar nenhum, nos ensine que Cristo estava espiritualmente separado do Pai, ainda assim, esses defensores da substituição penal ensinam isso com base no fato de que o pecado nos separa de Deus. Ora, se o pecado faz separação entre Deus e o homem, se Cristo recebeu o pecado sobre si, ele precisou estar separado do Pai. Ora, essa teoria cria agora um grande problema dentro da doutrina da Trindade. O que a doutrina da Trindade nos ensina é uma comunhão perfeita e absoluta, que Cristo nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E por isso, esse ensino de que Cristo passou por uma angústia espiritual, uma separação espiritual em relação ao Pai, que é um ensino que nós vemos nas principais obras que tratam da substituição penal. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, gasta algumas páginas para tratar dessa angústia espiritual. Esse ensino deve ser rechaçado como uma grande heresia, como uma heresia que macula aquilo que nós ensinamos sobre a Trindade. É impossível que Filho esteja em algum momento separado do Pai, porque a comunhão do Filho com o Pai é uma comunhão eterna, absoluta, transcendente e que não envolve nem depende de nada que acontece no tempo. Por isso, esse ensino não pode ser aceito como algo ortodoxo, como algo aceitável, não pode ser recebido como algo aceitável dentro da doutrina cristã. É o problema cristológico. E diante desse problema cristológico, o que acontece é que você pode escolher que teoria ou que heresia defender, mas ele sempre vai levar a alguma heresia. Então, eu já vi, por exemplo, um grande apologista, ou alguém que é conhecido como um grande apologista, dizer que Cristo estava separado espiritualmente do Pai na sua humanidade. A heresia que ele comete aí é o nestorianismo. Como se Cristo pudesse ter um relacionamento com o Pai na sua humanidade e outro relacionamento na sua divindade, quando na realidade existe um relacionamento da pessoa única de Cristo com o Pai. Claro, Cristo é homem, Cristo é Deus, as duas naturezas não se misturam, no entanto, ele não pode estar em comunhão com o Pai na sua natureza divina e estar separado do Pai na sua natureza humana, sem que com isso a natureza divina e humana estejam também separadas uma da outra. Além disso, o próprio Cristo tem natureza divina perfeita, a mesma natureza divina do Pai. Como ele pode estar sem comunhão com sua própria natureza divina, sem que isso separe a natureza humana e a natureza divina? Então você tem aí a heresia do nestorianismo. Ou, por exemplo, você pode dizer, não, ele realmente estava separado do Pai na sua natureza divina. Então aí você criou uma natureza divina que é inferior à do Pai. E essa é a heresia do arianismo. Então você pode escolher para defender a substituição penal, se você quer ser nestoriano, se você quer ser ariano, ou se você quer ser kenoticista também. O kenoticismo é uma heresia mais recente e ele ensina na essência que Cristo durante sua encarnação perdeu alguns atributos da natureza divina, que a natureza divina dele era pela metade. Então você pode adotar também essa terceira heresia. Mas é impossível abraçar a substituição penal em todas as suas consequências e não ser levado a uma dessas heresias. Felizmente, entre os defensores da substituição penal, raramente nós encontramos alguém que seja coerente ao ponto de chegar a essas heresias. No fim das contas, embora eles afirmem isso,
em grande parte eles também são defensores de uma cristologia ortodoxa. Mas é óbvio, no momento em que eles dizem que o Cristo estava separado do Pai, nesse momento eles afirmam uma grande heresia. Que Deus nos livre dessa heresia e que Deus nos leve sempre a compreender e a abraçar o mistério da cruz, na qual nós temos a nossa redenção. Que essa cruz seja a nossa reflexão em nossa vida todos os dias. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.